Então vamos lá. Qual é o método ideal? Qual o método de alfabetização eu devo usar? Questão método. Método sempre foi e será entre os educadores, entre os professores, um dilema, um problema, umas dúvidas, geram dúvidas constantes na cabeça das pessoas, principalmente nos professores alfabetizadores. Por mais que existem aqueles professores que têm anos de experiência, que dizem assim, eu uso sempre o meu método lá, meu jeito é o meu jeito, sabe? Aquele jeito do professor que ele fala meu jeito, não deixa de ser uma estratégia de ensinar, tá? Ele vai pegando esse jeito de ensinar, né, com a prática e com o estudo também. Eu quando dava aula no curso de pedagogia, costumava refletir sobre métodos com os meus alunos, e a gente sempre via nos alunos, e eu digo por mim, eu enquanto alfabetizadora, quando eu estava lá com as minhas classes de alfabetização, com o meu consultório de psicopedagogia, trazendo assim as crianças com muita dificuldade para aprender, eu via que conhecer métodos não resolve. Eu tenho que ter a aplicabilidade desse método. Então, nossa reflexão vai partir desse ponto. O que realmente resolve é aquilo que eu sei fazer, que eu posso aprender a fazer. Só que tem muitas práticas que a gente repete, porque sabe fazer, que são hoje consideradas uma prática que ela impõe uma negação da leitura, isto é, vai fazer a criança não gostar de ler, não gostar de escrever e rejeitar a atividade quando ela vem da escola, principalmente porque a escola que até então estava com a obrigatoriedade de alfabetizar, de ensinar tudo para a criança. A família sempre foi o segundo momento, o segundo instância, seria a parte complementar da escola, o que a família faz. E agora, o que nós estamos vendo? Isso virou, né? Nós temos muitos depoimentos de mamães que estão desesperadas porque estão recebendo atividades da escola, das quais as crianças não estão sabendo entender. E a mãe tem que entender junto, vai ter que fazer junto. E na fase de alfabetização, está vindo atividade. Teve um relato essa semana, me chamou muita atenção, por isso eu pensei nesse tema para hoje. Uma mamãe colocou assim para mim, estou recebendo, minha filha está na primeira série, e eu recebo conteúdos de 10 matérias, então de geografia, história, ciências, matemática, língua portuguesa, inglês, enfim. Ela está tendo que dar conta de 10 matérias e a menina, o filho dela não sabe ler ainda. Como que ela vai fazer para resolver esse problema? Aí ela foi colocando, que ela respondeu para a escola que não tinha condições, né? Ela fez a prova com a criança, ela teve que ler todinha a prova para a criança, porque logo no começo do ano, era início do primeiro ano, então a criança não tinha se alfabetizado ainda. E a escola estava mandando textos, mandando perguntas, respostas, como que ela ia fazer, como ela ia resolver esse problema, né? Inclusive ela conta para mim ali que ela está alfabetizando em casa e que quando voltar às aulas ela vai tirar dessa escola, porque a escola não está possibilitando a alfabetização que a menina tanto precisa. Ela está já considerando a menina já alfabetizada. Olha que problema que vive a família. Eu sei que esse problema que eu estou contando não é só dela, é de muitas mães hoje. Estão sentindo na pele a dificuldade de alfabetizar. E a gente percebe que isso vai virando tão angustiante em casa que você não sabe por onde começar. Se você dá conta do conteúdo escolar ou se você dá conta de alfabetizar. Se você dá conta das duas coisas e atropela tudo. E ainda tem escola que está cobrando provas, notas, atividades,
É difícil mesmo, muito difícil. Então, por isso nós estamos aqui, vamos trabalhar junto, vamos entender essa questão de método para a gente saber atuar. Porque se a gente vai atuar conforme fizeram com a gente, hoje não cabe mais. Nosso ensino, da nossa idade, é um ensino tradicional, baseado em cartilha, baseado em textos muito ligados à silabação. Aí vem então o texto, um texto curto, muitas vezes vem o texto só com uma determinada sílaba, para dar ênfase àquela sílaba, depois vem a família silábica, depois vem letras, depois vem palavras para a criança copiar, depois vem palavras para a criança montar com aquela sílaba, segue essa linha aí, num texto pequeno, de uma pobreza de contexto, não tem história praticamente, porque ele está preocupado em ensinar com aquela sílaba. Se é um texto com a letra com a letra B, vai ter palavras ali, tipo o bebê baba, o bebê faz isso, faz aquilo, assim, sem muito contexto, sem uma linha de poética, nenhuma ligação com um texto do dia a dia da criança. Um texto sem sentido e sem significado para a criança. Portanto, essa situação, ela perdura no ensino brasileiro. E se a gente levantar um pouco da história de métodos do Brasil, não só do Brasil, mas do mundo, da origem latina, né? A língua portuguesa vem do latim. Do latim vieram várias línguas. Então, nos países onde são falados essa língua, se você for estudar os métodos, eles começaram lá na década, lá em 1700, 1800, quando se passava a alfabetização com métodos, eles partiam da menor parte de uma palavra, isto é, da letra. Depois passava para a sílaba, depois passava para a palavra. Esse método que até hoje a gente usa o nome que eu vou falar agora para vocês, a gente fala, eu vou ensinar o abecedário. Vou ensinar o abecedário. O que é abecedário? É porque se iniciava a alfabetização pelo A, B, C, D, E, pelo estudo da letra, decorando o nome da letra. O abecedário nada mais é que eles ensinavam primeiro as 4 primeiras letras, o A, B, C, D. Depois pegava mais 4, E, F, G, H. E aí ia indo de 4 em 4 letras para a criança aprender o nome da letra e sabia falar primeiro o abecedário de A a Z e sabia depois escrever o abecedário de A a Z. E o que isso ensina? Pensem um pouquinho, porque a hora de juntar essa letra, e eu vejo muitas mamães falam assim, ele sabe, conhece as letras, mas na hora de juntar as palavrinhas não consegue ler, mas não consegue mesmo, porque não é esse método que se ensina. Isso atrapalha, a criança vai pensar que o A, B, C, D é o nome e é o som da letra, né? Então eu vou falar o A, é A mesmo o som, mas o B, como é o som do B? Não é B, é P, P. E aí eu vou ter que aprender então a falar de forma fônica, né, que é o método fônico que ensina todos os sons das consoantes. Eu vou ter que aprender o método fônico para alfabetizar em casa. Que complicado é isso? Eu não sei. E porque eu não desaprovo, mas não uso. Por que eu não uso? Porque aprender o som das consoantes exige um conhecimento que eu me dedique a estudar postura labial, postura de língua, som que eu vou emitir, se o som é nasal, se o som é aqui, se o som é aqui, pôr a mão da criança aqui, pôr a mão... Uma série de sons que nós conseguimos emitir, que o ser humano emite, né? E que eu tenho que estudar para ensinar isso, eu tenho que estudar muito e ainda há dúvidas se na prática isso realmente funciona.
eu tenho que saber muito para trabalhar com o método fônico. Aí eu tenho que analisar o contexto dessa aplicação, se eu estou conseguindo a atenção da criança para aplicar esse método. É outro método que virou uma polêmica nesse país. Se ele é bom, se ele não é bom. Ele ensina realmente, mas eu preciso realmente me dedicar para aprender aquele método como deve ser. Fonoaudiólogas, talvez, comecem a alfabetizar, porque elas têm muita facilidade de colocar os sons nas letras, né? Nas consoantes. Nós podemos até tentar, mas é muito difícil você ser fiel ao método sem conhecer. O método, portanto, quando evoluiu um pouco o conhecimento dele, junto com isso vinha o respeito e o estudo à ciência, à neurociência, ao conhecimento da criança e como a criança aprende. Aí se descobriu uma maravilha, que é saber que a criança aprende brincando, saber que a criança aprende através da brincadeira, que o método da criança aprender é um método chamado brincar. Esse é o método. Se eu começar a usar esse método, eu vou começar a observar aprendizagens. Só que, como nós viemos de um ensino tradicional que supervalorizou a escrita, a leitura e a escrita, eu penso às vezes que se eu olho a criança brincando, eu penso que ela não está sendo alfabetizada. Eu não consigo entender e enxergar ali um aprendizado de alfabetização. É isso a dificuldade. Eu tenho que me desconstruir totalmente dessa questão de que alfabetização é o abecedário, porque não é. Eu tenho que me desconstruir disso, mudar o meu olhar, né? Mudar o foco do meu olhar para como a criança aprende, para eu aí atuar dentro dessa janelinha aberta do cérebro dela, e aí eu vou ensinar com algo que seja muito significativo para ela. Não com atividades de cartilha ou de pontinhos para passar em cima, onde ela só vai fazer exercício motor, não tem o pensamento junto. E lembram, já falei numa live aqui, as 4 etapas de uma alfabetização boa. Eu tenho que ensinar a criança a ouvir, a falar, a pensar, e a escrever. Ela vai ler e escrever. Ela vai ler e escrever, portanto, ela precisa falar e precisa pensar sobre isso. E quando a criança está pensando, quando eu realmente consegui atingir o interesse dela. Na época do abecedário, estou falando na época, mas eu sei que atualmente tem o abecedário, mas eu sei que hoje tem muitos papais, muitos de vocês, que ensinam o A, B, C, D, achando que estão alfabetizando corretamente, mas não estão. O abecedário, na época, Comênios, até marquei o nome dele para eu não esquecer, eu adoro esse autor e eu sempre esqueço o nome dele, minha dislexia aqui me trai. Comênios foi um teórico que falou muito do brincar. E olha, lá de 1800 e alguma coisa. Falou muito da criança ser respeitada para brincar, que ela aprende através da brincadeira, da fantasia, do faz de conta. E ele falava bem assim que a soletração, o abecedário, ficar soletrando para a criança, tipo, você agora vai escrever Selma, S, escreva o S, E, L, escreva o L, porque ela sabe o nome da letra. Então, se você ditar para ela as letras, ela escreve o seu nome. Ela escreve qualquer coisa se ela decorou o abecedário. Mas ela sabe escrever a partir dela mesma? Ela depende de alguém que está soletrando a letra para ela. Isso não é alfabetização. E aí o Comênios fala, a partir da soletração, há uma maior tortura do espírito.
A soletração é a maior tortura do espírito. É uma tortura para a criança ter que saber o nome da letra e escrever aquele nome dentro de uma palavra. Ela não construiu o conceito da palavra. Ela está simplesmente usando uma letra que você está falando para ela pôr na palavra. Se você não falar, ela já não sabe. E aí eu vejo, muitas mamães falam para mim, meu filho esquece. Mas ele não aprendeu, porque senão ele não esquecia. Ele não aprendeu. Tenha certeza que ele não aprendeu. Ele terá que aprender para não esquecer. E quando a criança aprende, é uma maravilha. A criança se delicia aprendendo a ler e escrever. Ela fala com maior orgulho para o papai, para a mamãe. Eu já sei. Ontem a Aline deu um depoimento para nós. Foi fantástico. Lá no Instagram a gente conversou um pouco junto e ela falou, nossa, meu filho chegou para o pai dele e falou, papai, eu já sei ler. É isso que eu estou falando, é esse já sei ler, esse empoderamento infantil, que a criança é um protagonista da própria alfabetização. Ela é quem faz, ela é quem busca, ela é quem quer. E é essa vontade, esse querer que faz, que é determinante para o aprendizado. Agora, ela só vai querer se você tiver a estratégia correta. Então, eu vou dizer a resposta da nossa pergunta do tema de hoje. Ou melhor, você pode pensar que resposta seria. Você podia colocar aqui para mim. Responda para mim. Qual método de alfabetização devo usar? Qual é o melhor método para alfabetização? Escreva aí se você entendeu minha explicação. E avaliação ao vivo, Selma, isso não é possível. Isso não é possível. Olha, será que alguém vai ter coragem de escrever? Qual é o melhor método? Olha, a Flávia está colocando uma coisa bárbara aqui. Você tem toda a razão. E só eu compraria a minha filha até agora de um mês. Comparar a minha filha agora e um mês atrás. Olha só, é isso que a Flávia está falando. Em 30 dias, a gente consegue, com estratégias corretas, mudar uma criança de analfabeta para consciência fonológica, para alfabetizada, principalmente conhecendo os principais sons das palavras. Daí para frente, é um tiro. Aí a criança vai muito sozinha até. O que é trabalhoso esse começo, esse trabalho de significado, de ressignificação da letra que ela estava decorando, para ela parar de decorar o nome da letra. A criança até no começo, quando ela já decorou muito o nome da letra, ela atrapalha porque ela fala assim, mas essa palavra ela pega aqui, batata. Daí ela já conhecia o nome da letra e nós queremos que ela aprenda batata. Aí ela fica, é o B, o A, o T, o A, o T de novo e o A. Isso não é ler. Isso é nomear que símbolo é esse. Isso não é ler. Nós queremos que ela olhe para essa palavra e fale que aqui está escrito batata. Nós queremos que ela olhe para as palavras que ela pega aqui do tesouro dela e olhe e leia, aqui está escrito bala. Não que ela fique falando B-A-L-A. Eu peguei muita criança em fase de alfabetização que vieram para mim desse jeito. No consultório eu recebi muitos casos que vinham lendo assim, B-A-L-A, porque ele aprendeu o nome da letra. E aí ele vai ler o quê? Vai ler bala? Não, ele vai ler B-A-L-A. Que pena essa criança perdeu tempo. E aí o trabalho até é dobrado para a gente que está alfabetizando, porque nós temos que deixar ela esquecer um pouquinho. Eu falo para as mamães, esqueçam, não fica falando o nome da letra no começo da alfabetização, principalmente, porque isso atrapalha, ela vai pensar que é o som. Você vai mostrar para ela o som das palavras e vamos trabalhar com a palavra inteira. Parece mágica, não é? Mas não é. Por quê? Porque nós vamos trabalhar com a
aquelas palavras que ela quer aprender, e quando você mostra para ela, a criança é sábia, ela tem uma coordenação visomotora, ela enxerga o símbolo, quando ela descobre que existem símbolos no mundo, que tudo tem escrito alguma coisa, ela começa a ficar curiosa e observadora que ela já percebe que tem letras assim, letras assado, letra de um jeito, letra de outro, e já vai enxergando algumas de forma mais repetida, como o próprio nome. O próprio nome ela enxerga com muita facilidade, é dela, que é algo mais significativo que ser dela, né? Portanto, gente, método bom, perfeito, não existe. Dizer que, caminho suave, aquela cartilha é excelente, não existe. Aliás, tem autores que criticam muito a cartilha nessas questões das 4 etapas que eu falei para vocês, do pensar, do falar, do ler e escrever. Porque a cartilha, quando ela tem aqueles textos que são textos pobres, literalmente pobres, que não fazem parte do dia a dia da criança, aquele texto impede a criança de ter o gosto para a leitura. Para a escrita, ela é boa? Também não é, porque ele vai oferecer para a criança a oportunidade de copiar. A criança vai copiar, vai transferir texto da cartilha para caderno. Isso é cópia, isso não é aprender a escrever. Então, também não é bom. Tem pouquíssimo estímulo para a fala e precisa de estímulo para a fala. Uma alfabetização, um método bom, tem que estimular a criança a falar o que ela pensa. A cartilha não tem estímulo, praticamente zero de estímulo para a fala. E por pensar, tem algum conflito na cartilha para a criança ter um problema para resolver? Não. Ela tem que passar em cima de pontinho para fazer o A, o B, o C. Não tem dificuldade nenhuma em ela passar em cima de pontinho. Ela sabe desenhar, ela é criativa, ela sabe pintar. Por que ela precisa passar em cima de pontinho? Percebem que atrapalha? Então, tem métodos que ajudam muito pouco. Ele pode ajudar a criança a decorar, a fazer memória decorada. Nós queremos que ela faça memória assimilativa, uma memória de quem assimilou e aprendeu, não uma memória decorada, porque a decorada ela vai esquecer. Vai. Principalmente se ela não tiver sentido nenhum para ela. Você fala, mas ela é tão boa para decorar música de letra de música, ela é tão boa para decorar um verso. Lógico, isso é gostoso, é prazeroso, isso é brincar. Isso é significativo. Mas a minha filha, ela decora muito fácil o nome de todas as pessoas. Ótimo, ela conhece as pessoas fazem sentido para ela. Mas a minha filha, meu filho, sabe até o nome da rua da minha casa. Ótimo, o nome da rua da sua casa é significativo para ela, é da casa que ela mora. Mas ele foi passear outro dia lá para outra cidade, passou mais de meses e ele lembrava. Lógico, ele foi passear, teve prazer, foi gostoso, ele vai lembrar. É isso que nós estamos falando, de uma alfabetização que faz memória sensorial, memória de quem viveu na pele, memória de quem aprende a ler e escrever, algo que eu quero aprender a ler e escrever. É como... Tem um outro autor que conta uma coisa muito curiosa, gente. Só para encerrar agora, tá? Questão de método. Vou ver se alguém respondeu aqui qual é o melhor método. Um autor falou assim, você vai comprar um vestido para sua filha, mas aí você compra e não mostra inteiro, tá? Porque você não quer mostrar tudo de uma vez. Ela tem que ver primeiro os adereços. Vamos mostrar só o botão, só o lacinho, vamos mostrar a barra, vamos mostrar só a manga, depois eu mostro o vestido inteiro, depois eu vou ver se serve. É assim uma alfabetização tradicional e sem sentido. Eu mostro só uma letrinha, só outra, depois eu junto aquela com aquela e mostro a sílaba, depois eu mostro uma sílaba com outra sílaba, depois eu mostro a palavra, depois eu vou mostrar um texto. Não!
Isso não ensina. Isso não faz sentido. Se você chegar com o vestido inteiro, esse vestido, ai que lindo. Ah, olha o vestido que tem um botão bonito. Olha o lacinho que tem nele. Veja que manga bonita, veja que comprimento bonito, o enfeitinho da barra. Aí eu vou entrando nos detalhes. Então eu mostro o texto inteiro para a criança. Eu trabalho com textos enormes. Fizemos uma atividade outro dia do croquete, eu mando um texto enorme para a criança que não sabe ler. E daquele texto a gente vai observar os detalhes e a criança vai entender dentro do texto aquele detalhe. É a mesma coisa quando eu pego um livro e mostro para a criança a história inteira. Eu não fico aqui. Não, filho, nós só vamos ver o nome hoje, tá bom? E aí a criança fica querendo ver o resto, você não vai mostrar? Não, então eu mostro o texto, vou mostrar o texto inteiro, depois nós podemos trabalhar as palavras melhores do texto, as palavras significativas para ele, as palavras da parte que ele gostou. Aí eu vou trabalhar de verdade. Aí vai fazer sentido e ela não vai esquecer. Então quando as mamães me perguntam lá, Selma, meu filho esquece. Vou repetir aqui, não esquece, ele não aprendeu. Não esqueceu, ele não aprendeu. Não aprendeu, infelizmente. E as crianças que têm dificuldade, que têm transtorno, podem aprender também, podem e vão aprender, se for significativo e prazeroso para elas. Portanto, vamos lá, vamos trabalhar. A minha proposta é, não existe método perfeito. O que existe, estratégia perfeita, atividade ideal, dentro do contexto de letramento, que é o que eu trabalho. A Alfabetizar em Casa considera o letramento como o mais importante, por isso que eu chamo de alfabetizar letrando. Dei esse nome, tem tantos nomes aí pela teoria da psicogênese, da leitura escrita, de como se aprende, de como a criança adquire a leitura e a escrita. Aí eu coloquei alfabetizar letrando. E alfabetizar letrando, ele acontece na escola, ele acontece em casa, ele acontece aonde tiver um educador querendo intervir. Porque nós, adultos, nessa hora, é o papel maravilhoso de mediador, de ficar ali, olha, impulsionando e só curtindo os olhos brilharem. Só curtindo, porque as crianças começam a aprender, elas ficam muito entusiasmadas, querendo fazer mais.